Vamos começar, tá? E a gente vai iniciar hoje com análise de malhas com fontes de corrente, ok? Bom, nesse caso, para aplicar análise de malhas com correntes, a gente nós vamos cair na mesma situação que a anterior, tá? Ela pode parecer a princípio complicado, porém quando a gente aplica análise de malhas, fica mais fácil porque a gente tem uma limitação no circuito. Tá? A gente vai ter dois casos. Primeiro, no caso 1, a gente vai usar como ilustração a figura, essa figura. Vamos usar essa figura que está aqui. Nesse caso, o que nós temos? Nós temos uma fonte de corrente que ela atua somente em uma única malha, tá? Uma fonte de corrente apenas em uma única malha. Qual que é o valor dessa fonte de corrente? A pergunta aqui é o seguinte: quanto vale a corrente I2? Bom, olha, repara que I2, ele está vindo nesse sentido, e a corrente de 5 A está no sentido oposto a I2. Então, do caso 1, nós podemos concluir o quê? I2 é igual a menos 5. Esse é o valor de I2. Repara que a gente nem precisa calcular nada. Como que a gente faz para calcular I1 agora? Para calcular I1, para calcular I1, nós precisamos aplicar a lei de Kirchhoff para tensão. Lei de Kirchhoff para tensão. Para aplicar a lei de Kirchhoff para tensão à malha 1, vai ter o que então aqui? Nós vamos ter, I1 está aqui, menos 10, mais 4 I1, agora a gente vem para cá. Nós vamos ter 6 mais 6, que multiplica, I1 menos I2. I1 menos I2. Fecha o parênteses. Terminamos de percorrer a malha, tudo isso igual a zero. Tá? Então nós vamos lá. Menos 10 mais 4 I1 mais 6 I1. Vou fazer essa distributiva aqui. 6 I1 menos 6 I2 igual a zero. Só que I2 vale quanto? Já temos aqui, I2 vale menos 5. Então vamos lá. Menos 10 mais. Vamos pôr I1 em evidência. Vai ficar 4 com 6 aqui. Vai nos dar 10. E aqui, menos 6 vezes menos 5. Tudo isso igual a zero. Tá? Então nós temos menos 10 mais 10 I1 mais 30 igual a zero. 10 I1 é igual... Bom, 30 menos 10 vai dar mais 20. Passa para lá como menos 20. Portanto, I1 é igual a... Podemos cortar esse zero com esse daqui, a menos 2 ampere. E aí aqui nós temos as duas correntes calculadas. Então repare que o fato da gente ter uma fonte de corrente atuando somente em uma malha facilitou o nosso problema. Não vai ser sempre isso que vai acontecer. O caso 2, ele é um pouquinho mais complicado. Então vamos aqui ao caso 2. É o caso onde nós temos uma fonte de corrente entre duas malhas, tá? Então vamos pôr a existência. Bom, para a gente fazer isso daqui, vamos considerar a seguinte figura. Essa figura que nós temos, olha, temos uma fonte de corrente, tá? Que está entre as duas malhas. Repare isso para vocês verem. Nessas situações, nós vamos ter que definir o que nós vamos chamar de supermalha. Bom, o que é uma supermalha? Vai ser uma malha a qual nós vamos eliminar esses elementos, o qual contém a fonte de corrente. Se a fonte de corrente está aqui,
a gente vai eliminar esse elemento, tá? E aí nós vamos ter que calcular a lei de Kirchhoff para as correntes ao nó, o qual está a fonte de corrente, ao qual tem a supermalha, e também a lei de Kirchhoff para as tensões. Então, como ficaria aqui, ó? Nessa situação, nós teríamos que a lei de Kirchhoff para as correntes ao supernó, ao supermalha, desculpa, são as correntes que chegam. Quais correntes estão chegando nesse nó? Poderia ser aqui em cima também, ó. O I2 está chegando no nó. Tem mais alguma chegando? Não. Então tem que ser igual às correntes que saem. I1 mais 6 ampere. Vamos guardar essa equaçãozinha aqui. Guardamos essa. Então agora a gente vai analisar o que é essa supermalha. Essa supermalha, ela vai ser o circuito ao qual não contém esse elemento aqui do meio. Então eu vou pegar essa figura e vou eliminar esses elementos que estão aqui. Tá? Vamos apagar esses elementos que estão aqui. E aí nós vamos ficar com o seguinte circuito. Esse é o circuito que nós ficamos. Tá? Repara que nós eliminamos o que tinha aqui no meio. Né? Tínhamos um resistor de 2 ohm e uma fonte de 6 ampere, ele foi eliminado. E nós definimos essa supermalha, essa malha grande que está aqui. Olha, as correntes I1 e 2 ainda fazem parte desse circuito. Então nós podemos chegar no seguinte, podemos falar o seguinte: uma supermalha, ela não possui uma corrente própria. Quando a gente define uma supermalha, eu não tenho uma corrente I3 atuando aqui. Eu tenho a corrente I1 e a corrente I2 ainda atuando. Vamos aplicar agora aqui a lei de Kirchhoff para as tensões para essa supermalha. Então nós vamos ter, ó, menos 20, 6 I1 mais 6 I1. Agora aqui, ó, já não é mais I1, porque ó, I1 está só nessa malha. Essa daqui é I2. Só esse lado aqui já pertence à malha 2. Então vai ser 10 I2 mais 10 I2 mais 4 I2 igual a 0. Apertadinho aqui. Então nós vamos ter, ó, menos 20 mais, ó, I1 aqui, 6 I1 mais 14 I2. Tudo isso igual a 0. E aí nós temos essa outra equação. Podemos pegar essa equação e trazer ela para cá. Quando a gente faz isso, nós vamos ter que I2 é igual a I1 mais 6. Podemos pegar essa equação que está aqui e jogar aqui, tá? Então nós vamos ficar com menos 20 mais 6 I1 mais 14 que multiplica I1 mais 6 igual a 0. Então vai ser menos 20 mais 6 I1 mais 14 I1 mais 14 vezes 6. Isso aqui vai me dar 84, igual a 0. Bom, vamos pegar esse resultado aqui. Vamos levar, ó, 20 menos 20 mais 84 vai nos dar mais 64. Então nós vamos ter aqui mais 64. Aqui nós temos ali, ó, 14 I1 mais 6 I1 vai dar 20 I1 mais 20 I1 igual a 0. Então daqui nós podemos tirar I1 é igual a menos 64 dividido por 20. Isso aqui vai nos fornecer um I1 igual a 3,2, tá bom? Bom, se nós já calculamos I1, basta voltar aqui nessa expressão, né? I2 que é igual a I1 mais 6, I1 é igual a I2 mais 6, então I2 é igual a I1 menos 6. Então I2 vai ser igual, bom, aqui é negativo, né? A menos 9,2 ampere. Tá aí. Então, olha, qual que é a importância aqui? Quando nós temos a fonte de corrente, atuando apenas em uma malha, isso facilita o nosso problema, tá? Porque a corrente de malha vai ser aquela própria corrente que está circulando ali, ou o negativo dela, como foi o nosso caso. Por outro lado, quando a gente tem o caso 2,
uma fonte de corrente entre duas malhas, nós vamos ter que aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao nó que une essas duas malhas, né, nesse caso aqui, e depois eliminar esses elementos e definir uma supermalha. Lembrando que supermalha não possui uma corrente própria, tá? A corrente da supermalha é as próprias correntes das malhas anteriores, tá bom? Bom, ó, só retomando aqui, ó, nós encontramos que I1, ó, I1 é 3,6, tá? I1 é 3,6. E essa equação que está aqui, ela não é I1, tá? Aqui ela é I2, né? E aqui ela é I1, tá? Basta nós olharmos aqui. I2 é igual a I1 mais 6. Então daqui a gente vai chegar que I2, de uma forma mais direta, que I2 é igual a 2,8 ampere. Bom, então isso daí. Bom, o que a gente pode concluir? Algumas coisas sobre supermalha ainda, que a gente pode para finalizar. Tá? A supermalha ela possui algumas propriedades. Entre essas propriedades, essas que estão aqui listadas para vocês. A fonte de corrente na supermalha, ela fornece a equação de restrição necessária para encontrar as correntes de malha. Uma supermalha não possui corrente própria. Tá? Uma supermalha requer a aplicação de lei de Kirchhoff para a tensão, bem como a lei de Kirchhoff para as correntes. Okay? Bom, nós vamos ver alguns exemplos agora, alguns exercícios práticos, que vai deixar isso um pouco mais claro.